para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 57ª sessão ordinária. E hoje no Grande Expediente há 166 itens. São 53 requerimentos para serem discutidos e votados e 113 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia, há 13 itens e 8 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Entre eles está um projeto que institui o Observatório de Direitos Humanos de Guarulhos. E hoje, logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias com 18 itens em pauta. 3 deles já podem ser votados até a fase final. Um dos destaques é um projeto que restabelece a gratuidade no transporte coletivo para idosos acima de 60 anos. Atualmente, esse benefício só atinge idosos de mais de 65 anos. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 57ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes, TV Câmara, os que aqui estão presentes, as vereadoras e os vereadores. Hoje, nós temos o dia de São Francisco, um dos padroeiros dos animais, da defesa da causa animal. E, em São Paulo, nós temos uma lei de 2011, que completa 12 anos, que institui a Semana dos Direitos Animais. Considero de suma importância o respeito à vida dos animais. Inclusive, eu sou contra gaiolas, né? E também considero que tratar alguns animais apenas em apartamento, por mais que o dono ame, não deixa de constituir uma violência. E aí, nós, na pandemia, vimos quanto que os animais também passaram fome, e nós temos não só que defender os direitos animais, mas também cobrar do Executivo, que é sempre dito aqui, que esse hospital para o atendimento público a todos os animais, selvagens ou domésticos, seja logo concluído, né? Mas, falando do direito animal, eu gostaria de chamar aqui a atenção ao que ocorreu na segunda-feira, porque nós defendemos um Estado laico. Isso significa o respeito a todas as religiões. E é inadmissível a gente ter alguns termos como emacumbado. Aliás, é uma falta de conhecimento, porque macumba é um instrumento realizado. E aqui eu gostaria de dizer que São Paulo é o recorde de denúncias de intolerância religiosa. Eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, desrespeitar qualquer religião, e principalmente as religiões que são mais perseguidas, como as religiões de matrizes africanas.
desde 1997, já tem uma lei que pune, no seu artigo 1º e no seu artigo 20, qualquer tipo de incitação ou discriminação religiosa. Então, como legisladores e legisladoras, nós temos que estar muito atentas à lei para que a gente não incorra em termos discriminatórios. Eu quero aqui dar toda a minha solidariedade às religiões de matrizes africanas e dizer que respeito, cada um tem a sua, o Estado brasileiro defende que todos podem ter a sua religião e, por isso, respeito é necessário. Também, hoje, eu gostaria de continuar a dizer para vocês o que eu não consegui falar na segunda-feira, da tragédia que ocorreu no HMU. Por que tragédia? Eu vi, vereadores e vereadoras, os doentes semi-acordados, alguns até em situação quase em semi-UTI, tendo que tirar de goteiras. E aí, não adianta dizer, como nós ouvimos aqui na quinta-feira passada, de que o telhado, depois de 30 anos, estava resolvido e na primeira chuva de primavera já deu problema. O que eu quero alertar ao Guti, ao secretário de Saúde, que o verão, as chuvas são muito maiores. Aí nós vamos viver em um HMU sempre inundado? Não dá, não é? E a manutenção do prédio é responsabilidade do Poder Municipal e do Guti. Nos 13 minutos que me restam, eu queria saudar aqui as mulheres e dizerem que nós, da Procuradoria Especial da Mulher, estamos buscando formas de trazer para as mulheres mais tratamento de mamografia para a prevenção precoce do câncer de mama. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Vossa Excelência passou 30 segundos, eu vou descontar da próxima fala, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra aqui presente na galeria. Bem, presidente, essa semana é a Semana dos Animais. E hoje é o Dia dos Animais, presidente. E a gente tinha que comemorar, mas infelizmente nós não temos nada para comemorar na cidade de Guarulhos. Pois por que não temos nada para comemorar, presidente? Pois o DEPAN não funciona. É só por isso, não temos nada que comemorar nessa data tão importante. Pois a proteção animal gostaria realmente que esse DEPAN funcionava, que esse DEPAN pudesse fazer resgate dos animais que sofrem hoje. Muitos animais sofrem e se liga com maus tratos. Muitos animais sofrem hoje com a questão de maus tratos. E se liga para o DEPAN sequer atende. Essa diretora do DEPAN não atende os telefonemas dos munícipes. Isso é lamentável. Como que uma senhora dessa não consegue atender? E sendo veterinária, mais grave isso. E ela vê os animais sofrer e nada se fazer para os coitados. Mas, presidente, nós oramos todos os dias para que Deus toque no coração do prefeito, para que o prefeito venha enxergar o mal que essa senhora vem fazendo para os pets dessa cidade. Então, eu vou ficando por aqui, presidente, apesar que eu ainda tenho mais 3 minutos, mas vou deixar agora que os outros colegas usem o tempo para a sessão correr muito mais rápida. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos,
No pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Luiz Carlos Farina, por 10 minutos, para falar sobre fortes enxurradas e enchentes em dias de chuvas na cidade de na rua Minas Gerais, na Vila History. Nossa. Tem. Minas Gerais é onde morava o Gilmar. Não, mas eu sei quem que é. É o caso da. Era Arujá. Eu sei quem que é. A Beth, professora de natação. É um ou dois? É um só. Quem se inscreveu? Sim, tá aqui, só que eles estão... Luiz Carlos Farina. Eu achei que ele fosse filmar. Não. Ok? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, secretários, vereadores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e fazer o uso dessa casa para tentar ser ouvido por um problema que a gente tem. A gente reconhece que o município vem sofrendo outros problemas, talvez mais graves do que o nosso, só que cada um briga e luta pelos seus interesses. E o nosso interesse, na verdade, o meu interesse não é meu, ele é público, de um problema que a gente vive muito próximo a esta casa, a praticamente 3 quarteirões daqui, que é na rua Minas Gerais, aqui na Vila History. Antes de mais nada, desculpe, eu sou Luiz Carlos Farina, sou nascido em Guarulhos, morador há quase 60 anos desse município, ao qual eu gosto muito e admiro, apesar de todas as nossas dificuldades e problemas. Como eu vinha dizendo, a 3 quadras daqui, nós temos um problema extremamente grave para nós, moradores da rua Minas Gerais, porque durante as fortes chuvas, existe um problema técnico que precisa ser resolvido há muitos anos. Nós temos a presença de outros moradores aqui, até mais antigos do que eu, que sabem do que eu estou falando. Mas existe uma galeria de água, porque a rua Minas Gerais, antigamente, na década acredito que na década de 60, 70, ela era um rio a céu aberto. E ela passou por uma canalização. Para quem conhece a região ali, a 300 metros para dentro da rua tem um campo de futebol. Ao lado do campo de futebol tem uma galeria de coleta de água. A rua é uma rua mais baixa aqui do bairro. Então toda a captação de águas pluviais passa por essa galeria. E dessa galeria que percorre pela rua e vem no sentido da Antônio Ervolino, passando por debaixo do anel viário, bem ao lado aqui da casa de vocês, o diâmetro das galerias era infinitamente inferior. E com isso, da galeria para frente, em fortes chuvas, que ocorreu novamente na chuva de madrugada de sábado para domingo passado agora, a água não comporta, ela não passa pela galeria. Ela vem por cima dessa galeria de coleta de água, e a nossa rua vira um rio, verdadeiramente um rio, pegando as casas de um lado ao outro do seu leito, e deixando sujeira, levando sujeira para todo lado, e com isso trazendo problemas para a gente, inclusive de saúde, porque a gente fica exposto a uma leptospirose ou qualquer outro tipo de doença, que depois a gente tem que ficar lavando o quintal, com animais que vêm mortos e param na nossa casa, no nosso quintal. Vizinhos meus já perderam... Eu cheguei num Natal, uma ocasião, e a Defesa Civil estava retirando os vizinhos de dentro de casa e fazendo o trabalho deles, onde eles perderam móveis, colchão, eletrodomésticos, porque a casa dele é mais baixa, e aí aconteceu da água transpor a barreira que eles fizeram de uma contenção e invadiu a casa deles. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: começou agora, dia 13 de setembro, uma obra de instalação de rede de esgoto nessa mesma rua. E o que nós estamos extremamente preocupados é pelo seguinte: a nossa rua é uma rua de paralelepípedo. Ela é extremamente irregular. Por quê? Porque essas fortes chuvas, elas começam a verter do meio da rua.
antes mesmo dela vir a água por cima. Então, o que acontece? Acontece que agora eles estão fazendo uma implantação de sistema de rede de esgoto e não estão tratando efetivamente o que a gente precisa, que é esse problema das enxurradas. Possivelmente, é o que a gente sabe, não foi dito isso abertamente para a gente, não foi apresentado nenhum projeto, a gente não conhece esse projeto, a gente não sabe disso. E a gente soube, pelos próprios funcionários da obra, é de que o problema da galeria de água não vai ser resolvido sim o problema da rede de esgoto, e isso pode vir a acarretar problemas maiores com o problema da corredeira de água, onde hoje a nossa rua tem uma certa permeabilidade por ser uma rua de paralelepípedo, e estão dizendo que vão passar asfalto novo na nossa rua, como estão acontecendo em todas as ruas aqui da região, como se isso fosse mais importante para o município. E com isso, a gente tem um grande receio de que forme uma impermeabilização no solo, e ao invés de a gente ter uma corredeira de água muito forte, a gente vai começar a ter problema com enchente, porque a gente não vai ter mais a permeabilidade do solo. Foi protocolado um pedido de troca dessa rede de esgoto deixa eu pegar um nome que eu não me recordo aqui agora, pelo vereador André Alves, em janeiro de 2021, esse protocolo está aqui na minha mão, posso deixar ele público para vocês, mas nós, extraoficialmente, não recebemos do município de Guarulhos um parecer positivo ou negativo. O que nós soubemos é simplesmente que não tem verba para poder fazer a obra. O problema é o seguinte, nós estamos sendo tratados com uma indiscriminação muito grande. Não existe ninguém da prefeitura tratando o assunto como deve ser, gerando um processo de projeto para isso, valorizando o projeto, informando quais são os valores envolvidos. A gente não consegue ter isso e simplesmente o que a gente sabe é que não tem verba para poder executar a obra. Com isso, a gente continua sofrendo. Nós estamos em vias de iniciar o projeto, a temporada de verão, onde a própria vereadora Janete foi clara e disse que as chuvas são mais fortes, é sabido por todos, e nós vamos sofrer diariamente com as chuvas da tarde, em nossa rua, nossas casas, sofrendo consequência dessas fortes chuvas por conta dessas enxurradas. Então, assim, o que a gente espera? A gente espera que, pelo menos, estudos sejam feitos efetivos com condições técnicas, né, para que seja valorizado um projeto e aí sim colocado isso num plano executivo no município para que seja feito isso no seu tempo devido, né? É a primeira vez que eu me deparo aqui numa situação como essa, de estar apresentando um problema para vocês, de estar aqui na casa, e me lamenta muito não poder ter a atenção de todos. Parece que as conversas em paralelo são mais importantes do que os nossos problemas. E eu, sinceramente, fico indignado em ver as falas que houveram antes de mim, dos vereadores que estiveram antes aqui, onde não há o menor interesse daqueles que nós colocamos nas cadeiras aqui para servir a gente. Muito obrigado, por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Com a palavra, o senhor Marcos Gomes do Nascimento, por 10 minutos, para falar sobre a DPF número 442, em discussão no Supremo Tribunal Federal. Começar? Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras e todos os presentes aqui no plenário, meus amigos e amigas que estão nos assistindo, né, pela TV, uma boa tarde. Bom, antes de iniciar, eu quero fazer uma retificação
ilustre presidente, que na verdade eu vim falar de algo muito mais nobre e elevado do que a DPF 442. Até porque nós tivemos a oportunidade nesta casa, na semana passada, tivemos 3 pessoas, não é? Defensores da vida, da família, membros do IDVF e da Comissão da Vida, falando sobre esse tema, e falaram muito bem. E agradeço a casa por ter nos acolhido. Então, eu vim exatamente falar da Semana da Vida. Me antecedeu os ilustres vereadores, né, e falaram bem da causa dos animais. Sim, é importante esta causa dos animais. Aliás, eu ia me apresentar também como munícipe, pai de 4 filhos e membro da Comissão de Defesa da Vida. E acredito, né, que todos há de concordar comigo que a vida humana ela está muito mais elevada do que a vida dos animais, sem desmerecer. Eu acho que precisamos defender os animais. Repito, tenho também pets, né, tenho os meus filhos, mas tenho pet também. Sou a favor também dos animais, mas é importante a gente pontuar, não é, estas coisas que infelizmente nos tempos que a gente está vivendo, as coisas estão se invertendo. Então, é com muita alegria e muita satisfação que eu quero falar para vocês sobre esta Semana da Vida, não é? Essa Semana da Vida que iniciou no dia 1º e vai se estender até o dia 8 de outubro, culminando com o dia do Nascituro. Nascituro, uma palavra em latim que significa aquele que há de nascer. Portanto, a Semana da Vida é uma ocasião especial para colocar em evidência o valor e a beleza desse dom precioso que recebemos de Deus. Talvez alguns possam pensar, para que serve um dia no calendário? Talvez há de pensar que é inútil. E eu digo com toda a convicção, não. É uma data importante, porque é a celebração da vida humana, dia de combate da cultura da morte e do aborto. Por isso, a vida tem que ser protegida desde a concepção, como já prevê a nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana é o fundamento primeiro da democracia. Cada ser humano tem em si um valor que ultrapassa qualquer preço, qualquer negociação e qualquer poder. Esta veneração por cada vida humana, senhores e senhoras, é uma conquista da civilização. E sempre que foi abandonada, nos levaram às piores páginas da história da nossa humanidade. As piores. Por isso que essa data é dia de celebrar a vida antes de nascer. Vida essa que começa intrauterina, pois é uma verdade comprovada cientificamente. Logo, é uma verdade empírica, não por meio de achismos ou convicções ideológicas. Quero tomar a liberdade de citar aqui, até porque vou me basear também em dados científicos. Não há um discurso religioso, embora também sou cristão, embora há também fundamento para defender a vida. Mas antes de mais nada também é algo científico, se fala tanto da ciência, não é? E aquilo que a gente está hoje nessa tribuna falando, a importância dessa Semana da Vida, ela tem essa base primeira, numa base científica. Quero citar o biólogo alemão von Bauer, que em 1826 descobriu como a vida humana se inicia a partir da fecundação. A biologia molecular, a embriologia médica, a genética tem cada vez mais comprovado o início da vida humana na fecundação, na fusão do espermatozoide com o óvulo. Uma vez que o espermatozoide ingressa no gameta feminino, os núcleos masculinos e feminino entram em contato íntimo e replicam o seu DNA. Essa união gera
uma nova célula, chamada zigoto. A partir deste momento, essa nova célula, que já é um novo ser humano, já tem um patrimônio genético próprio, diferente do patrimônio genético do pai e da mãe. A partir da fecundação, todas as características genéticas do ser humano já estão programadas. Cor dos olhos, do cabelo, as impressões digitais. Tal processo, senhores e senhoras, se não for interrompido, passará por cada um dos estágios evolutivos do ser vivo, até o seu declínio natural. Infelizmente, vivemos em uma época que se propaga mais a cultura da morte do que da vida. Por isso, a importância desta comemoração. Hoje, vemos uma falta de informações muito grande no que diz respeito à valorização da vida humana, em seu início, até quando é um nascituro. E trabalhar para propagar essa conscientização do valor da vida humana desde a concepção é essencial para termos uma sociedade mais coerente, justa e fraterna. Sendo assim, no meu ponto de vista, uma das melhores maneiras de lidar com essa escalada da violência e do desrespeito é através de políticas públicas voltadas para a valorização da vida e da família. Ou seja, proteger as duas vidas. Papel este importantíssimo para vossas excelências desta casa que nos representam. Afinal, o poder emana do povo. Não posso deixar de mencionar que já estamos vivenciando em nossa cidade esta semana, com várias programações, cujo tema é adoção, amor com laços do coração. Pessoas de bem, protetoras da vida, estão imbuídas em comemorar essa semana com estas programações com um tema tão maravilhoso. Não posso deixar de mencionar que já estamos vivenciando, estou reforçando isso. E para concluir, quero manifestar a minha admiração e respeito por todos aqueles que fazem parte desse trabalho em favor da vida, protegendo as futuras gerações desse país maravilhoso. Como aqui na cidade, a Comissão Defesa da Vida, o IDVF, Instituto de Defesa da Vida e da Família, e todas as pastorais e movimentos, como o Sempaflam, Pastoral Familiar, Ministério para as Famílias da Renovação Carismática Católica, entre outros. E todas as pessoas de boa vontade sensíveis a esta causa tão nobre. Quero mencionar o Padre Berardo, também que é médico e que é um ícone para nós na defesa da vida no nosso município e também do nosso país. E para terminar, não posso deixar de mencionar também aqueles pais e mães que encontraram na adoção uma maneira de acolher a vida. Termino ressaltando: a vida é o bem maior que temos e devemos acolhê-la, protegê-la, defendê-la, garantindo a dignidade, os direitos à vida humana, desde a sua concepção à sua morte natural. Termino aqui dizendo: viva a vida! E que o Deus da vida possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Yasmin Oliveira Polari, por 10 minutos, para falar sobre o 5º Fórum Internacional de Municípios BRICS. Obrigada. Pode ir? Já está aqui? Ah, já. Gostaria de saudar todas as autoridades presentes, vereadores e vereadoras dessa casa, saudar também o nosso presidente Ticiano, saudar o doutor Fábio, que, assim como eu, também está partindo para uma missão internacional na Argentina, e iniciar minha fala dizendo que eu sou uma jovem moradora do bairro dos Pimentas,
e hoje eu me coloco nessa tribuna como uma mulher que é parte de uma comunidade muito grandiosa, cheia de pessoas trabalhadoras e esperançosas que buscam mudança de vida. Senhor presidente, por gentileza, o senhor pode preservar meu tempo enquanto eu não tenho a atenção das autoridades da casa? Obrigada. Sou filha de professores da rede municipal de Guarulhos e, assim como eles, fui forjada em movimentos que me fazem acreditar que não só a educação, mas a política também é mecanismo transformador de vidas. E é justamente essa política que me conduz para o maior momento da minha trajetória enquanto ativista no município de Guarulhos. Uma mulher da periferia, rumo ao Fórum Internacional de Municípios BRICS, um importante momento de cooperação científica, cultural, econômica, acadêmica, entre os territórios dos países que compõem esse valioso bloco internacional, que avança em diversos debates e setores. Estar entre os quadros políticos que atuarão em linhas de diálogos com outras nações só reforça a qualificação na condução de um legado pautado na busca por justiça social e bem-estar do povo guarulhense. Elevar a voz do nosso povo além das fronteiras está dependendo de diversas ajudas, pois afirmo nesta tribuna que sou uma jovem de família humilde, que até pouco tempo jamais imaginaria representar a cidade em um fórum internacional. E assim como muitos nesta Câmara, que também são de origem humilde, eu sei como é ser a primeira da minha família a fazer alguma coisa. Eu sei que tem muitos aqui que foram os primeiros a sentar numa cadeira de universidade, a ser os primeiros a se formar, a ser os primeiros a ter um mandato dentro da Câmara, dentro desta Casa de Leis e representar a nossa população. Sei que nessas cadeiras estão pessoas que vão pensar seriamente nessa questão e, principalmente, cooperar e dialogar para que coloquemos uma mulher da periferia representando a nossa cidade em outro país. É reconhecendo o peso que eu peço ajuda aos parlamentares presentes e ao executivo da minha cidade, que estejam juntos, somando, junto com trabalhadores e trabalhadoras. Mais uma vez, presidente, eu não estou conseguindo falar. Presidente, eu não estou conseguindo falar. Por gentileza. Obrigada. Reconhecendo o peso de ser a primeira em alguma coisa, como muitos parlamentares dessa casa, eu peço ajuda a todos presentes e ao executivo desta cidade, que estejam juntos aos trabalhadores e trabalhadoras guarulhenses, que estão somando força nesta campanha para levar uma mulher da periferia a um fórum internacional. Todos unidos em uma voz, em um único foco. Ter uma mulher da periferia levando o nome de Guarulhos, ecoando a força e a construção política da cidade progresso, buscando melhorias para quem mais precisa, pois vive as angústias, as dificuldades e os anseios da população em loco. Aproveitando o fechamento do meu tempo e deixar bem claro para todos que estão nesta casa, ao mesmo tempo que eu converso com vocês, eu estou dentro de um evento que está acontecendo em Granada, na Espanha, online. Estou representando a cidade de Guarulhos e vou fazer uma intervenção falando sobre a importância da nossa cidade progresso. A nossa cidade é uma cidade extremamente importante para o estado de São Paulo e é de conhecimento de todos. Nós temos potencial enorme, industrial, econômico, acadêmico, na área de pesquisa, dentro da saúde, em diversos setores e que dependem muitas vezes de ações e de cooperações internacionais. O nosso país avança dentro desse debate. Nós avançamos dentro de cooperações internacionais, não só no que diz respeito ao BRICS, a cooperação com a Rússia, com a China, com a Índia e com diversos outros países que ingressam dentro desse bloco, mas também com a União Europeia, com as Américas, em diversos setores. A nossa cidade tem lideranças capazes e que vão fazer o debate com qualidade, com significância em outros países, levando o nome da nossa cidade. Mais uma vez, presidente, obrigada pela oportunidade, agradeço esta Casa de Leis e a atenção das autoridades presentes. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente.
Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Presidente, o senhor tem ciência que hoje aqui nessa Casa Legislativa nós estamos recebendo alguns funcionários públicos da segurança da nossa cidade, da GCM? É uma comissão, vereador? Exatamente. Tomando conhecimento agora. Ok. Posso concluir minha questão de ordem? Por favor, vereador. Então, baseado nesses funcionários públicos, presidente, eu como um dos membros da Comissão de Funcionalismo Público, eu queria pedir a Vossa Excelência, até com respeito a esses funcionários que desempenham um papel tão fundamental na segurança da nossa cidade, trabalhando em benefício da população, eu queria pedir a Vossa Excelência e aos vereadores, né, tanto da base quanto da oposição, que pudesse receber esses funcionários, essa comissão, numa reunião apartada aqui nessa casa. Então eu queria pedir se o senhor pode gentilmente suspender a sessão aí por 5 ou 10 minutos, para que nós, vereadores, pudéssemos ouvir a reivindicação desses funcionários públicos. Sim, vereador. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Suspendo os trabalhos por 10 minutos para atendimento à comissão da GCM. A sugestão aqui, a sala ao lado esquerdo, tá, vereador? Ok. E aí todos os vereadores que quiserem participar, por favor, acompanhem o vereador Jorginho Mota. Por favor, vereadores, se puderem para a gente ouvir essa classe aí que trabalha muito pela população e precisa do nosso apoio. E eu gostaria que os vereadores participassem para que a gente possa entender a reivindicação deles. Obrigado, presidente. Vamos lá, pessoal. Vereador. Reaberto os trabalhos. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador André Alves. Questão de ordem, presidente. Poderia fazer a verificação, por gentileza, de quórum? Tendo em vista o requerimento do vereador André Alves e visualmente não há quórum, dou por encerrada a presente sessão.